Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o batismo é necessário para a salvação? O que as escrituras dizem sobre isso? Tá? Então, há umas controvérsias, né? Há até mesmo falsos ensinos e, na maioria das vezes, há uma falta de esclarecimento bíblico a respeito. Na questão da interpretação, na questão do texto, do contexto, tá? Então nós vamos trazer hoje aqui alguma coisa, uma passagem ou outra. Não quero me deter no assunto, porque ele é extenso, é longo, em um vídeo só não seria possível, tá bom? Mas eu quero deixar para vocês algumas passagens e uma ideia do que realmente a Bíblia quer dizer e nos passa, ok? Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do assunto. Se quiser deixar um comentário também, beleza? Vamos lá? Batismo é necessário para a salvação? Essa é a pergunta. Em 1 Pedro 3,21, lá no Novo Testamento, 1 Pedro 3,21, diz o seguinte: o que ele está falando lá? No caso do batismo e da salvação, a Bíblia é clara que salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, não pelas obras de qualquer tipo, nem mesmo o batismo. Ok, até aqui? Efésios 2, 8, 9. Portanto, qualquer interpretação que chegue à conclusão de que o batismo ou qualquer outro ato seja necessário para a salvação é uma interpretação defeituosa, está fora de contexto, não é verdadeira. Tá? Então, assim, até aqui eu acredito que você já está imaginando, né? O que a Bíblia está falando. Então, pegue aí. Aqueles que acreditam que o batismo seja necessário para a salvação, rapidamente apontam primeiro a Pedro 3,21, certo? Como uma prova, porque esse versículo afirma: o batismo que agora também salva vocês. Abre aspas, fecha aspas. Será que Pedro estava realmente dizendo que o ato de ser batizado é o que salva? Se tivesse, então estaria contradizendo muitas outras passagens das Escrituras que claramente mostram pessoas sendo salvas com evidenciação ou sendo evidenciada através do batismo ou recebendo o Espírito Santo, antes de serem batizadas, ou sem nunca serem batizadas, por exemplo, como o ladrão na cruz. Lucas 23, 39 ao 43. Essa passagem é muito especial. Um bom exemplo de alguém que foi salvo antes de ser batizado é Cornélio e a sua casa em Atos 10. É um exemplo muito claro, tá? Sabemos que fomos salvos antes de sermos batizados, porque tinha recebido o Espírito Santo como evidência da salvação. Então, nessa passagem. Romanos 8:9, Efésios 1:13, 1 João 3:24. São passagens importantes para você estar lendo, viu? Volta depois o vídeo e dá uma conferida. A evidência de salvação foi a razão pela qual Pedro permitiu que fossem batizados. Inúmeras passagens das Escrituras claramente ensinam que salvação vem quando se crê no Evangelho, no qual momento essa pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Gente, batismo ou batismo, tá? Que no grego, no original, tem esse sentido, batisma, batismo, tá? É um substantivo, baptizo ou batizar no verbo, certo? Ou um verbo. Então, assim, o batismo não salva. O batismo na verdade, você está colocando ou demonstrando algo que você já fez no seu interior. Então, o que salva não é o batismo, mas é o crer. É o crer que salva e não o batizar. Senão, por exemplo, o ladrão redimido na cruz, ele creu e foi salvo sem batizar, apesar de que como tiraria ele daquela cruz? Como poderíamos tirar? Ou como poderia ser tirado? Certo? Mas ele foi salvo, ok? Então, isso é certo. Estamos certos disso?
Então tá bom. Olha que interessante, tem essa passagem de 1 Pedro 3,21, que é uma passagem muito interessante. Ela fala sobre a questão da consciência. Uma questão de consciência. Tá? Não vai te salvar, mas ele vai lhe trazer a consciência. Por exemplo, a ceia do Senhor. Não é para trazer a consciência? Não é para fazer lembrar? Não é um ato que coloca para fora ou demonstra algo que foi feito para recordar, para lembrar. Então, tanto a Santa Ceia quanto o batismo em águas é uma recordação. Está trazendo à memória um ato que você já havia feito de forma interior. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no Brasil, né? Na nossa Constituição, nos nossos costumes, é uma questão cultural. Muitas das vezes chega a ser até uma questão de cultura, porque em algumas culturas, em alguns lugares, se batiza por imersão e em outros lugares eles batizam só por aspersão. Tá certo? Mas é batismo, não é batismo? Se ele não salva, logo é um ato, uma atitude, certo? Por exemplo, a pessoa vai se casar e ela convida os padrinhos. Na verdade, esse casal já se casou. O que eles estão fazendo agora? Eles estão formalizando ali perante as testemunhas. Perante as testemunhas. Testemunhando. Tem costume no Brasil também, no nosso país, que quando uma pessoa nasce, uma criança nasce, o que eles fazem? Convidam padrinhos, pessoas para, naquele momento, vivenciar, ver, comprovar de que aquela criança nasceu, de que ela tem uma identidade, ela tem um nome. Então chama as pessoas, padrinhos, não é assim? Não é um testemunho? Não é um bom testemunho? Legal, é costume nosso. Tá? Então que você pudesse entender melhor o que eu estou falando, dando esses exemplos. Então, batismo não salva. O que salva é o crer. Tá? Tem pessoas que fazem uma questão, eu acho que eu não estou preparado para batizar. Se você não está preparado para se batizar, que é um ato simples, simbólico, mediante a salvação em Cristo, o que ele fez na cruz, então você não está pronto para subir. Então você não foi salvo ainda. Porque nós somos salvos para batizar. E não o contrário. Batizarmos para ser salvo. Então que fique claro isso para você. Então você foi salvo, você já é salvo. Antes mesmo de descer as águas. Ok? Ficou claro para você? De repente no próximo vídeo a gente fale um pouco mais. Que você tenha um bom dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família e até mais.